Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a análise combinatória, um tema muito recorrente no Enem e que às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça na hora de resolver as atividades. Mas vamos tentar aqui explicar de uma forma clara e para vocês entenderem na hora do vestibular não ter esse problema. Vamos nessa então? Para a gente começar a análise combinatória, nós vamos comentar um pouco sobre o princípio fundamental da contagem, o conhecido também como PFC, porque é a partir dele que nós vamos montar todas as fórmulas de análise combinatória. Então, ele consiste basicamente em dividir o evento em etapas independentes. Tá? Então, para a gente entender um pouco melhor, eu separei algumas atividades e nós vamos resolver juntas. E prestem atenção em algumas partes que são importantes na resolução. Tranquilo? Então, vamos nessa. O primeiro exercício é um exercício da UFMG, ele é um pouco antigo, se não me engano, de 98, mas ele vai ajudar em muito, tá? Para a gente aprender essas macetes para resolver as atividades de análise combinatória. Então vamos lá, observe o diagrama, determine o número de ligações distintas entre x e z. Para a gente resolver essa atividade, o que nós vamos fazer? A primeira coisa é analisar as possibilidades de caminhos que nós temos para chegar até z partindo de x. Então, note que para a gente sair de x para z, eu posso seguir a primeira opção, que é sair por x, passar por y e depois ir até z. Tranquilo? Então, nós teríamos o seguinte: uma opção para ir de x para y e duas opções para ir de y para z. Então, essa palavrinha e, ela é conhecida como princípio multiplicativo. Toda vez que ela aparecer no problema, quer dizer que nós vamos multiplicar esses dois valores. Outra opção, ou nós podemos fazer um outro caminho, que é partindo de x para r e depois de r para z. Então, nós temos 3 opções para ir de x para r e uma opção para ir de r para z. Então, nós podemos fazer esse caminho ou esse caminho. Quando nós falamos a palavrinha ou, nós vamos usar o princípio aditivo. Então, nós vamos somar esses dois valores. Lembrando que aqui eu falei a palavrinha e. Então, aqui nós vamos multiplicar, aqui nós vamos multiplicar, e o resultado dessas duas operações nós vamos somar. Mas ainda nós temos outras opções. Eu posso ir de x para r, 3 opções, de r para y, 3 opções, e de y para z, 2 opções. A mesma coisa, vamos multiplicar esses valores, o resultado final nós vamos somar com os anteriores. Nós temos mais uma opção, que é saindo de x para s e ir de s para z, onde nós temos 3 opções de x para s e 2 opções de s para z. Faremos a mesma coisa, multiplicaremos, porque é o princípio multiplicativo, o resultado nós vamos somar com os anteriores. E a quinta e última opção é partindo de x para s, de s para y e de y para z. Então, nós teremos 3 opções aqui, 2 opções nesse aqui e 2 opções nesse aqui. Vamos multiplicar e o resultado vamos somar com os anteriores. Então, basicamente, nós temos isso. 1 vezes 2, mais 3 vezes 1, mais 3 vezes 3 vezes 2, mais 3 vezes 2, mais 3 vezes 2 vezes 2, aonde nós chegaremos no resultado procurado, que é 41. Beleza? Então, perceberam duas palavrinhas que são importantíssimas dentro do princípio fundamental de contagem? O e o ou. Toda vez que você conseguir enxergar, encontrar a palavrinha e no problema, lendo, você faz uma multiplicação e quando você encontrar a palavrinha ou, você faz uma adição. Tranquilo? Esse é o nosso primeiro exemplo.